Entrevista. 8h16, hora do café favorito, terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher e dia do nosso encontro com o Dr. Mauriti Calderoni, do Grupo Odontológico Vértice, em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618. Telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057. Telefone 3323-1264, WhatsApp 988216616. Esse é o número que eu divulgo todas as manhãs aqui no nosso programa. Bom dia, doutor Mauriti. Bom dia, Dário. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Soneira, hein? Muito. Pois é, com um calorão desse, não é? A gente nem sempre passa uma boa noite de sono. É verdade. Viu, doutor Mauriti? Aqui o doutor Mauriti falou, olha, não tive uma boa noite de sono, mas estamos aqui, né? Compromisso é compromisso, né, doutor? Compromisso é compromisso. Prometeu, né? Tem que cumprir, não tem jeito. Exatamente. Ajoelhou, tem que rezar. Tem que rezar, né? São 8h17, hora do café favorito. Doutor, o tema hoje é cirurgia da boca. Existem mitos e existem verdades. As cirurgias orais são cada vez mais comuns, não é verdade? É verdade, Dário. A partir do momento em que surgiu a implantodontia, né? Começaram a surgir novas técnicas, novas formas de se repor dentes, e a partir disso, com certeza tem que se utilizar meios cirúrgicos para instalar os implantes. Eu fico muito grato de estar aqui comentando a relação das cirurgias, porque as cirurgias odontológicas, primeiro, elas sempre existiram. Né? Segundo, cada dia que passa, ela vem ganhando uma oportunidade de realização melhor, como tudo no organismo, né? Antigamente, hoje é o Dia Internacional da Mulher, um abraço a todas as mulheres. A mulher ia ter o neném, ficava no hospital, depois ia para casa, ficava. Hoje a mulher normalmente, às vezes vai num dia anterior, no mesmo dia vai, sai, já tem alta. Então tudo mudou. E houve, inclusive, um estímulo ao parto natural. Sim, né? Com certeza. É verdade. Então, dentro dessa performance, a odontologia também evoluiu, né? Agora, só tem que ser chamado muita atenção, e eu fico muito feliz de estar aqui, Dário, porque a cirurgia, apesar dela ter toda essa evolução, ainda é algo de extrema seriedade. Né? Vamos entender que nós não podemos deixar o paciente inutilizado, ou seja, ele tem que fazer cirurgia, ele tem que ter uma mastigação, ele tem que ter uma forma de alimentar, ele não pode ficar sem dentes, né? Quer dizer, socialmente. Então, a vida odontológica da área da cirurgia oral, ela é dinâmica e com um progresso muito grande para o bem-estar do paciente. Bom, essa história de não pode ficar sem os dentes, na minha infância, era muito comum eu ver a pessoa sem os dentes superiores e inferiores, extraía tudo, porque dava foco, etc. E o cara não se adaptava à dentadura. Aí não se adaptava à dentadura, o que é que fazia? Ficava sem dentes. Sim. Aí tem determinadas coisas que o cara não pode comer, porque não consegue fazer a mastigação. E, de qualquer maneira, sem os dentes, a mastigação é muito prejudicada, né, doutor? E isso aí faz mal para o resto do organismo, né? Pois é, Dário. E aí você vai entender, assim, a própria terceira idade, né? Quer dizer, as pessoas que têm aí uma vida prolongada, que é um benefício de Deus. Aliás, a longevidade no Brasil hoje... Antigamente as pessoas morriam com 50 anos, 60 anos. Eu posso citar o Dário de Paula, já está com 75, Sim. Agora em março. Com uma boa 23, dentição, graças a Deus. De passagem, né? Eu que sou o seu dentista, uma boa dentição. Isso aí. Porque antigamente, se você me permitir, pessoas de 60 anos, 50 anos já eram portadoras das próteses, as dentaduras, né? Exatamente. Hoje não, você vai ver grande número de pessoas de mais idade. Isso é fantástico. As pessoas hoje chegam aos 75 anos, como eu estou chegando, dia 23, eu faço 75 anos. Meus dentes naturais têm algumas falhas, né? Não, mas quase nada perante a quilometragem aí, né? Mas olha só, é exatamente nesse momento em que as pessoas precisam ter uma boa mastigação, para mastigar melhor, ter um bom nutriente. É aquilo que você falou.
ter uma qualidade de vida, né? Quer dizer, poder se alimentar de uma forma melhor. A odontologia, ela é para isso, né? Com a história dos implantes, agora as cirurgias orais aumentaram muito, né, doutor? Muito, muito. Eu acho que não só pela forma de se colocar dentes, mas para deixar o dente mais bonito, né? Até porque isso envolve as cirurgias das gengivas, entendeu? Como é que funciona isso? Na odontologia, se eu for conversar com o dentista, hoje eu converso assim, ó, linha branca e linha vermelha. A linha branca são os dentes e a linha vermelha é a gengiva. A gengiva é como se fosse a moldura de um quadro, né? Você pode pegar um quadro, às vezes, nem tão bonito, mas você tem uma linda moldura, não fica bonito o quadro? E vice-versa, né? Você tem um quadro bonito, se você coloca uma moldura não bacana, o quadro fica, infelizmente, depreciado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a odontologia hoje ela preserva isso. Então, quando você tem uma boa estrutura, um bom implante, uma boa gengiva, uma gengiva forte, esse implante vai durar muito mais tempo, você vai ter uma saúde gengival, não vai ter sangramento. Então, isso tudo soma. É um planejamento muito eficaz, muito importante. E mastigação perfeita, né? Com certeza, isso aí, tem que ter. Pode comer torresmo, doutor? E de manhã, de tarde, de noite, né? eu falo isso, eu sou filho de mineiros e o torresmo é uma coisa que a gente ama, né? Torresminho de barriga. Pois é uma coisa que a gente ama. Isso é muito bom. O cara que não tem a dentição perfeita, o cara que não tem os dentes bem tratados e tal, ele sente vontade, mas não pode, né? E vamos lembrar o seguinte, às vezes o paciente ele não tem dentes, aí ele quer comer tudo, ele começa a conseguir, ele começa a traumatizar a gengiva, né, o remanescente sobre o rebordo ósseo da gengiva, onde foi extraído o dente. E muitas das vezes dá câncer, dá uma lesão complicada. Tem que tomar muito cuidado. Dente é dente, gengiva é gengiva. Tem que ter uma posição bem técnica. Aqui, é possível, doutor, fazer o implante todo no mesmo dia, a cirurgia da gengiva, o implante? Por exemplo, no dia que você faz o implante, tem jeito também de extrair o dente ciso? Claro. Nós não somos uma máquina, né? Vamos ser honestos. Como é que a odontologia moderna entende isso? Vamos lá. Primeiro, o paciente, lógico, se ele puder fazer tudo no menor tempo possível, é muito mais agradável, muito menos morbidade, é uma convalescência só. Mas não é tudo isso que acontece. Você extrair um siso e fazer um implante não é um troço complicado. É uma região complicada. Às vezes não é. Há cirurgias que nós fazemos na Vertis. Nas Vertis nós temos assim, várias equipes. Então eu tenho uma equipe de excelência. O que é equipe de excelência? É o que faz de melhor dentro da implantodontia. Então, às vezes, por exemplo, a gente extrai alguns dentes e no mesmo dia instala os implantes e o paciente vai embora com a prótese. É muito legal. Entendeu? Mas tem que ter um bom planejamento, uma boa ordem. Então, o negócio tem que ser organizado, e a gente chegar exatamente nisso. O que tem que ser feito para determinar isso é um bom diagnóstico e uma boa proposta. Se o paciente tiver isso... Agora, tem muita promessa caindo por água abaixo. Então, às vezes, o tempo... Eu falo sempre uma coisa muito importante. Com toda a evolução, com toda a condição de você ter uma tecnologia hoje, é um celular, é um computador, a célula humana, ela ainda é uma célula humana, Dário. Então, ao mesmo tempo que demorava uma célula para cicatrizar, né? Você cortava uma gengiva 30 anos atrás, você corta a gengiva hoje, é o mesmo tempo de leva o mesmo tempo para cicatrizar. Então, tem que ter paz, tem que ter carinho, você tem que ter um bom repouso. Organismos, né? E organismos. Pessoas e pessoas. Né? E aí vou te falar uma coisa até muito interessante. O diagnosticar o paciente não é só olhar o problema da boca, não. Tem paciente que ele se acha numa plena condição de fazer uma cirurgia e chega lá e a gente detecta que ele não tem tanta condição. Ele tem que, às vezes, fazer uma condição Primeiro tem que fazer um tratamento. Sim. E vice-versa. Às vezes o paciente... Às vezes tem uma senhora, um senhor, fala assim, eu tenho uma idade, eu não vou conseguir colocar... Chegar lá é maravilhoso aquilo. Então... Rapidinho. O diagnóstico que tem que ser muito bem feito, né? Tem que se avaliar o organismo como um todo. Bom, você olha a gengiva do paciente, de repente tem um câncer, tem um cisto, tem uma coisa... Como é que é isso? Isso é muito mais comum que você possa imaginar. É mesmo? Nós estamos chegando num ponto aí. Primeiro,
quanto mais vive as pessoas, maior a tendência, né, de mudança tecidual. Isso leva a uma formação de uma neoplasia, que é o câncer. O câncer oral ele é sempre muito, muito complexo, porque a boca é muito vascularizada. Então, a velocidade do crescimento do câncer é muito rápido. Então, é evidente que quando a pessoa tem um machucadinho na boca, uma ferida que nunca trata, que nunca sara, sempre tem um sangramentozinho ou no lábio, olha isso. Isso também é odontologia. Faz uma biópsia, avalia isso. Porque se você tiver um problema de ordem cancerígena, é óbvio que tem que ser tratado o mais rápido possível. Na nossa história da Vertice, Dário, eu nunca tive tanta realização de biópsia quanto o ano passado. Eu fiquei impressionado com isso. Ano passado? Ano passado. Ano passado foi um índice assim extraordinariamente diferente. Não sei porquê. Não acredito que talvez esteja ligado ao Covid, não. Mas a incidência, ela foi mais de 40% acima do normal. Desculpe o comentário, mas será que não foi porque aumentou muito o número dos seus pacientes na Vertice? Pode ser, sim. Ano passado na Vertice... Estou errado, não aumentou? A Vertice, apesar de todo o problema de gestão pública, né, de saúde que nós tivemos, a Vertice ano passado ela aumentou 27%, quase 28% a mais na sua forma de se tratar, né? Isso é muito bom. Voltando à questão da gengiva, do câncer, do cisto, etc. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer o meu tratamento na Vertice, a primeira providência que o doutor tomou foi me mandar fazer uma panorâmica. Sim. A radiografia pode mostrar alguns problemas de doença escondida, né? Sim. O cisto, quantidade de pessoas... Tem um cisto que é muito comum, chama-se cisto residual. O que é isso? A pessoa foi fazer uma extração e ficou um pedacinho do dente, esse pedaço, esse resíduo, ele vai formar um cisto. Cisto nenhum dói. Só dói quando ele cresce tanto que ele acaba comprimindo o nervo da boca. Então, quando você faz uma radiografia, que é muito simples, não é, Dário? É verdade. Você vai lá, faz uma radiografia, ela é rápida, aí você sai com a radiografia na hora, não tem aquele negócio de pegar um ano depois, não tem nada disso não. É barata, e aí você tem a condição de fazer uma avaliação bem, vamos dizer assim, aprofundada, né, dentro dessa história do paciente. Então, a radiografia hoje, né, se você quiser ser um paciente Vertice, pode ir lá, mas saiba que todos os nossos pacientes, todos têm uma radiografia, seja uma panorâmica, seja um raio-x periapical, e uma grande maioria hoje nós já estamos fazendo a tomografia. Por quê? Porque ainda estamos buscando a excelência no diagnóstico. O que tem que ser feito hoje, principalmente para quem determina fazer um ato cirúrgico, é a excelência. Quando você investe numa boa radiografia, numa boa tomografia, a sua cirurgia ela é muito mais rápida, ela é feita com muito mais detalhe, ela é muito menos invasiva. Isso tudo para o paciente é muito bom. Então, o diagnóstico ele é fundamental. Eu me lembro que eu fui à clínica do Dr. Sérgio Cury, como é que chama? Radiocentro. E a menina que me atendeu, ouvinte do programa, quando ela viu o Dário de Paula, ela logo falou, não, a gente escuta o seu programa, é muito bom e tal. Eu falei, olha, o doutor Sérgio Cury eu conheço desde criança. Meu amigo, a irmã dele, a Márcia Cury, é minha afilhada de casamento com o doutor Amaro Ronaldo. Quer dizer, nós somos muito próximos. Depois que eu estive lá, o Sérgio Cury me mandou uma mensagem, puxa vida, se eu soubesse que você ia lá, eu estaria lá para te dar um desconto. Mas o serviço dele lá é de primeira linha, né, doutor? De antemão, eu agradeço até hoje a oportunidade de trabalhar com a parceria com a Radiocentro. Um abraço aí pro Darlan, pro Tiago, todos que, né, o Serginho, o Sérgio, a Doroteia, todos lá são pessoas maravilhosas e os exames realmente fazem uma diferença. Ter exame bem feito é tão importante. Às vezes eu opero na cidade do Rio de Janeiro. Eu já tive paciente que eu mandei para cá para ele fazer um exame de tão complexo que era o tratamento dele, porque eu tinha que ter cada vez mais riqueza de detalhe para operar. Essa coisa do exame é tão séria. Quando monta a equipe master de cirurgia, que sou eu, a doutora Ana,
Quando nós temos um bom exame, nós prezamos por isso, a nossa cirurgia pode reduzir até de 40% a 50% o tempo operatório. Em vez de você ficar 2 horas na cadeira, você vai ficar 1. Em vez de, sabe essa coisa assim? O diagnóstico perfeito, Perfeito, porque o planejamento cirúrgico é feito com extrema segurança. Isso é muito legal. Quer dizer, a radiografia pode apresentar ao cirurgião uma doença escondida. Que a pessoa nunca imaginou ter. Exatamente. Que nunca imaginou ter. Aquela doença silenciosa. Antigamente era a história do check-up, né? As pessoas faziam um check-up. É importante que hoje as pessoas deem valor isso a um exame com qualidade. Independente da odontologia, em qualquer situação, as pessoas, pelo menos uma vez por ano, devem verificar as condições do organismo, né, doutor? Coisas mínimas, um bom exame de sangue, né? Um cardiologista, né? Isso é um endocrinologista. E visitar o dentista pelo menos uma vez por ano, faz parte dessa condição de verificação da sua condição de saúde. Não é? Em alguns países de primeiro mundo, o pré-natal exige exames radiográficos odontológicos. O pré-natal. Você imagina isso. Né? Para quem está na terceira idade, problemas da mulher na terceira idade exige complemento radiográfico, um acompanhamento maior por causa dos hormônios. Então, a odontologia, né, é um mundo, um universo de uma ciência fantástica. Bom, e tem a história do fumante, né? Tem a história do fumante. Eu confesso que durante alguns anos, na minha juventude, quando gente que sabe o que faz, fuma ministro, cigarro era não mais sei o quê. bonito, aquela história. O cara, naquele iate maravilhoso e tal, com um cigarro na boca. Hollywood, né? No cavalo. Ainda bem que o anúncio foi proibido. E hoje, quando eu vejo jovem fumando, eu fico pensando, com tanta informação, o que é que esses caras estão fazendo com o cigarro? Não é? É verdade. Eu hoje vivo de fazer o proselitismo contra o cigarro, sem dúvida alguma. Eu me lembro do nosso saudoso Dr. Jaime Veras, pneumologista, que depois de fazer o meu exame, perguntou qual era a minha profissão. Eu disse, eu sou locutor. Ele falou, você vai ter que tomar uma decisão importante na sua vida. Ou você para de fumar ou troca a profissão. Realmente, eu tomei a decisão certa, parei de fumar. E nunca mais, desde esse dia, coloquei um cigarro na boca. Amém. Então, legal. Faço proselitismo contra o cigarro. Prejudica os dentes e tal. Agora, eu sou diabético. Isso também dificulta, doutor? É verdade que o diabético não pode ser operado assim, sem mais nem menos? Vamos organizar isso, Dário. Primeiro, dizer para o fumante assim, realmente eu concordo com você. A gente não entende, às vezes, por que aumenta o índice, né, de consumo do cigarro. Mas a VERS está lá para abraçar todos aqueles que, de alguma forma, né, consomem o tem cigarro. Gente que não consegue largar o cigarro, né? É muito carinhoso isso, sabe? Nós não estamos lá para criticar, pelo contrário, estamos para ajudar mesmo, sabe? As pessoas podem ir lá. Até porque muitos profissionais hoje de saúde que vão fazer cirurgias nos pacientes na boca, se o paciente é fumante, acaba até não querendo fazer. Então, existe umas dificuldades, existe um protocolo e umas necessidades que tem que se cumprir para o fumante, para que ele possa não ter um sangramento, para ele ter uma boa cicatrização, né? Tanto quanto o diabético. Né? O diabético, se ele tem uma alteração, está descompensado, há uma necessidade, né? Nem que seja uma dieta, alguma coisa para se fazer para que ele possa, nesse pós-operatório cirúrgico, ele estar em boas condições. Né? Tirando as emergências, né, Dário? O que é uma emergência? Às vezes o paciente sofreu um acidente, ele tem que fazer uma pequena intervenção cirúrgica, mas cada vez menor, né? Respeitando esse momento de saúde. Agora, uma vez o paciente controlado, o diabético está controlado, é um paciente normal. É um paciente normal. Chega a ser normal. Sim, agora, com relação, por exemplo, ao hipertenso, tem que fazer, antes de fazer qualquer tipo de procedimento na boca, é preciso fazer um exame de sangue. Como é que funciona isso? Na verdade, o hipertenso é comum ele já ter o seu médico, né? Ele já tem no ciclo natural dele frequentar um médico, já tomar alguns remédios em função disso. Então, de vez em quando eu encontro lá no restaurante 1º de Maio com o Dr. Jair Nogueira, que é cardiologista de muita gente aí, né? Um grande abraço para o Dr. Jair.
De vez em quando eu encontro com ele lá. Em comum. E aí é preciso... É importante, nós sempre entramos em contato com esse paciente. E existe um protocolo cirúrgico para quem é hipertenso também, até anestesia, são alterações técnicas que se conduz para que o paciente ele não tenha a variação da pressão, né, no momento da cirurgia aí e nem no pós-operatório. Tem tipo diferente de anestesia? Tem cirurgia, anestesia diferente, o fio de sutura muitas das vezes a gente usa um fio diferente e uma série de detalhes que fazem com que o paciente vai ter um resultado cada vez melhor. E tem um momento certo para a gente fazer a cirurgia, doutor? Tem. Aquele que você se sente melhor. Quanto antes, melhor. Óbvio, né? Se o paciente tem aí um cisto, um câncer, quanto mais rápido, melhor. Mas você falou uma coisa importante. Nós optamos na Vértice por um momento cirúrgico um pouco mais no final do dia. Porque é comum o paciente estar anestesiado, quando ele vai para casa, dorme, quando ele já acordou, ele já passou por algumas horas pós-cirúrgicas. Quando você dá um ponto na gengiva, quer dizer, você pega, dá uma ponta, aperta, né? Normalmente esse ponto ele vai doer de 6 a 18 horas. Ele vai ficar um incômodozinho, vai ficar como se fosse um aperto. É lógico que o paciente vai tomar um analgésico. Mas se ele faz esse transeunte noturno, ele já acorda extremamente bem. Então ele fala, não senti nada, porque dormiu. Normalmente, então, a escolha do horário é sempre... Mas eu te dizer assim, às vezes você tem uma senhora, às vezes você tem uma gestante, que você tem que fazer o quê? Uma cirurgia na parte da manhã. Então, é muito providencial você interpretar a saúde das pessoas e até mesmo a forma do hábito noturno. Tem pessoas como você, por exemplo, que você acorda às 3h30, né? Para vir para a rádio. 3h30 que você me falou. Isso. Às vezes eu estou dormindo essa hora. Vai deitar essa hora. Entendeu? 2 horas, 3 horas que eu estudo alguma coisa. Então, é muito importante você interpretar a vida da pessoa técnica. Saber a rotina do paciente. Muitas das vezes os pacientes hipertensos, eles vão tomar uma medicação que às vezes é preferível você operar na parte da manhã. Entendeu? E isso tudo que tem que se somar dentro daquele planejamento que se faz minucioso para o paciente. Então, todos esses itens, que aparentemente simples, mas são importantíssimos para o bom resultado final. Olha, gente, são 8 horas e 38 minutos, hora do café favorito. Perceberam que se deixar, a gente vai conversando aqui até o fim do dia, né? Lamentavelmente, não dá para continuar, porque o programa tem horário para terminar. Horário para começar e horário para terminar. Principalmente o horário para terminar, não é verdade? Então, doutor Mauriti, um abraço, obrigado. Doutor Mauriti é da Vértice, Grupo Odontológico, em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985. Em Barra Mansa, edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264, WhatsApp 98821-6616. O estagiário esteve presente, prestou muita atenção. Foi uma aula, né, doutor? Dário, muito obrigado, um abraço a todas as mulheres. Até porque todos os dias são dias delas, né? Mas é um dia especial e a Vértice deseja aí às nossas pacientes, às nossas amigas e às nossas secretárias, às nossas dentistas, um dia maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima vez. E agora, falando sério, o Sérgio Luiz pediu também para as nossas queridas mulheres respeitarem o dia 1º de novembro, dia de todos os santos, santos homens. Um abraço, doutor. Outro abraço, até mais. A cidade inteira está ligada.